estar aqui, porque aqui Jesus está também. Oh, como é bom estar aqui, recebendo o poder que do alto vem. Salmista tinha razão quando assim se expressou. Me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, logo após ouviremos toda a família Santiago louvar o Senhor. Amém? Eu acredito que hoje é a maior família que tem aqui na DCeara. Então, irmão Genivaldo, todos que fazem parte dessa família vai adorar o nome de Jesus. Amém? As crianças louvem ao Senhor, conforme já foi anunciado. E logo após a família Santiago. O salmista tinha razão quando assim se expressou. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Meus irmãos, enquanto a família se reúnem aqui, vamos estar apresentando alguns irmãos que
estarão sendo recebidos como membro desta igreja o irmão Messias Ribeiro Rodrigues, diácono. Fique em pé, irmão Messias. E a sua muito digna esposa, a irmã Kate Nayara Silva, estará ali com a criança. Muito bem, podem sentar. Também o irmão Marinaldo Carvalho e a sua esposa, a irmã Ana Cláudia. Muito bem, os irmãos querem recebê-los como membros desta igreja, digam amém. Muito bem, queridos, desejamos que a igreja de Ceará seja uma bênção para a vossa família e vocês sejam bênção para esta igreja também, amém? Vamos ouvir a família. Ai, irmãos, é um exército essa família. Eu creio que todas as famílias queriam poder estar aqui adorando a Deus, mas pelo menos alguns a gente vai estar ouvindo, amém? Depois da família aqui em Santiago, ouviremos o irmão Zezito e sua família também adorar a Deus. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Muito bem, graças a Deus somos honrados estar aqui. Para nós é um prazer, né, irmãos, em ter essa oportunidade, né, para louvar a Deus, a família aqui, né? Então eu ia cantar outro hino, mas é um hino muito conhecido aqui, que a família e toda a igreja sabe, né? Nós vamos cantar. Amém. Um dia tudo irá findar. Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu. Não quero saber de ficar. Um dia voarei, de asas não precisarei. Foguete eu estou voador, apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, eu partirei
Amém. Vai faltando. Ô, glória! Vamos ouvir a família do irmão Zezito louvar ao Senhor. Logo após, toda a família do pastor Jeremias vai estar aqui adorando a Deus também. Amém? A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa de meu Deus. Também saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, motivo de alegria, um privilégio encontrar hoje aqui na virada de ano, juntamente com os amados irmãos, né? Se esforçamos bastante para isso, só não tivemos tempo de ensaiar, né? Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás. Meu dia voltará do céu pra te buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada
pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a família do pastor Jeremias louvarem ao Senhor com o hino. Vamos lá. Logo após ouviremos a esposa do irmão Miguel louvar ao Senhor. No hino que a esposa do irmão Miguel vai louvar, nós vamos também adorar com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Amém? Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. A família do pastor Jeremias também não é pequena, não. Amém. Tem até os músicos, né? Glória a Deus por isso. As ofertas é no próximo hino, viu, irmãos? As ofertas, o recolhimento vai ser no hino que a irmã for louvar. Deus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é um privilégio para nós, pelo menos para mim é um privilégio muito grande. Eu só sei cantar no banheiro, né? E hoje cantar diante de uma plateia dessa, eu creio que os irmãos orando, Deus vai nos ajudar, né? Aleluia. Quando eu morava no Pernambuco, morava aqui em Petrolina, sempre eu cantava nos ar livre, mas a minha esposa. Depois mudamos para o Mato Grosso e nós paramos de cantar, né? Mas de vez em quando eu canto no banheiro, louvado seja Deus. Aleluia.
Meus irmãos, vamos ouvir a esposa do irmão Miguel. Eu ainda não decorei o nome da esposa do irmão Miguel. O presbítero Cícero vai estar orando. Eu quero dizer aos irmãos que se alegrem na presença de Jesus. Amém? Estou vendo os irmãos muito assim, aquela atenção que é importante, mas abra o seu coração para adorar a Jesus. Lembre-se, há um ano atrás, onde você estava e onde você está hoje aqui. Como você estava e como você está hoje aqui. Então, temos muito motivo para adorar a Deus. Temos muitas razões para adorar a Deus. Logo após ouviremos algumas saudações. Amém? O esposo da irmã Odete vai deixar aqui uma saudação. Depois o diácono, irmão Messias, deixa uma saudação. Todos nós temos motivo para agradecer a Deus por alguma coisa. Amém, meus amados? E depois a dirigente do ciclo de oração deixa também uma saudação. Se deixar, ela prega a noite todinha, mas ela vai deixar só uma saudação. Vamos pedir ao presbítero Cícero para estar orando pelos dizimistas e ofertantes. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Poderoso Deus, maravilhoso, justo e eterno Pai, é que estamos diante da Tua presença, Senhor. Já ouvimos louvores maravilhosos, ó Pai, e agora nós estamos Te adorando também, Senhor, com tudo quanto nós temos. Pai Santo, ajuda, abençoe, abre as portas, Senhor. Estamos aqui para nesta noite Te adorar, Te glorificar. Abençoe os Teus servos que vão ofertar, dizimar, Pai Santo, e aqueles que não têm, Senhor, abre as portas, aqueles que estão com as portas fechadas, porque nós cremos Tu és um Deus do impossível. Nós cremos e ficamos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu dobrei os meus joelhos. Glorifiquei muito a Deus, meus irmãos, por mais um ano que o Senhor nos concede. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu aprendi muito com meu Deus este ano. Eu glorifico a Ele por todas as maravilhas, por todas as provações, porque em tudo eu tenho aprendido que Deus é bom. Este louvor que eu vou louvar é uma oração que eu tenho feito a Deus, e eu peço a Ele que Ele cumpra isso em mim. Vou pedir aos irmãos dos instrumentos para estar me ajudando. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado
aquele que clama por teu nome, que crê em sua palavra, que acredita no seu poder e promessa. Deus jamais desprezará, jamais desprezará teu quebrantado coração. Que possamos pedir a Deus sempre um coração quebrantado na presença dEle, porque a palavra do Senhor fala que um coração quebrantado o Senhor não resiste. Amém? Esposo da irmã Odete também trazendo a saudação. E logo após o diácono irmão Messias também trazendo a saudação. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te amar até o fim. Teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Salve-se, irmão, com a paz do Senhor. Irmão, graças a Deus, Deus tendo nos ajudado até aqui. O pastor andou lá em casa e a gente conversando, e ele disse: quero ouvir você falar. Eu disse: me deixe quieto. Eu tenho mais ou menos, desde 2002, eu não prego, mas Deus sabe por quê. Apenas quero deixar o versículo da palavra de Deus do Salmo 42. Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei as minhas queixas perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conheceste. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção da terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e nos ajude. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te amar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Logo após a irmã Márcia também nos trazendo a saudação. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria também estar aqui nesta noite. Tenho certeza que para mim e toda a minha família, não esperava mais uma oportunidade em 2020, mas nosso pastor nos deu essa oportunidade. Eu só tenho que agradecer a Deus. Amém? Faz alguns meses que estamos afastados de púlpito, aguardando, as nossas decisões, as decisões de Deus em nossas vidas. A gente que é crente tem o costume de buscar o Senhor em cada passo que a gente dá, para que a gente não dê um passo errado. Eu estou muito feliz por estar aqui na Assembleia de Deus Ceará, vendo essa partícula, que está se iniciando em Petrolina.
e temos a fé que em 2021 Deus vai abençoar poderosamente a sua obra. Amém? Eu me sinto honrado por estar com todos vocês e só tenho que deixar um versículo, né, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia. Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Eu mesmo perdi um tio muito próximo. Desde já rogo as orações dos irmãos, ele estava internado, mas acabou partindo. Quantos nesse ano que perderam seu parente, seu familiar? Mas a gente sabe que tudo nessa vida é permissão de Deus. E Ele tem nos contemplado com a sua misericórdia. E nós vamos continuar chegando perto dele. O grande objetivo de nós esse ano era se manter vivo. E os vivos estão aqui adorando a Deus. Amém? Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou grata, meu Deus, por essa noite estarmos aqui reunidos para adorarmos o nome do Senhor no último dia do ano de 2020, amém? Pastor, já disse que é uma saudação, né, pastor? Então eu vou abrir a Bíblia Sagrada, mas está escrito no capítulo 5, verso 3 de 2 Samuel. A Bíblia diz que Davi faz uma pergunta: existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E Ziba responde: existe um aleijado. E onde ele está? Está na casa de Maqui, em Lodebar. E Davi diz: então traz. E a Bíblia diz que ele chegando, Mefibosete se prostra diante do rei e o adora. E Davi agora cita o nome. Porque quando Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa agir com bondade? Quando Ziba fala, Ziba não diz o nome. Ziba cita só a deficiência. Existe sim um aleijado. Porque muitas vezes olham para a gente e só aponta a deficiência. Nem o nosso nome são capazes de citar. Mas quando a Bíblia diz que quando ele se prostra diante do rei, o rei grita: Mefibosete. Deus te chama nesta noite pelo teu nome, da Kamanaga sobre a Nahai, e não pela tua deficiência, pela tua debilidade, pela tua fraqueza, por aquilo que você errou, outrora errou e agora está pelejando na presença do Senhor. Deus te chama pelo teu nome. Se Ele quer, Ele faz, porque só Ele é soberano e capaz, não nada difícil quando Ele quer. Se Ele quer, Ele faz, porque só Ele é soberano e capaz, não nada difícil quando Ele quer. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos gratos ao nosso Deus, estamos caminhando já nos últimos minutos do ano de 2020. Daqui a pouco adentraremos no ano 2021. E como eu havia prometido aos irmãos, terça-feira iniciamos um estudo bíblico falando sobre as maldições, a doutrina das maldições, tirando alguma dúvida de alguns irmãos que às vezes carregam pensamentos acerca da realidade da maldição, mas de forma equivocada, sem apoio bíblico, sem consistência bíblica. E nós falamos aqui acerca de algumas coisas que fazem as maldições funcionarem na vida do crente. Mas existem outras verdades que eu pretendo mostrar
que neutraliza as maldições e que rompem com qualquer cadeia de maldição. E são estas que deixamos para apresentar aos irmãos. Agora, nesse momento, nesses minutos que nos restam, eu quero ainda deixar ali alguns minutos, porque tradicionalmente, já há mais de 30 anos, que eu só passo de ano de joelho. Então, faltando ali uns 10 minutos para meia-noite, eu vou encerrar, a gente vai dobrar os joelhos, até que me prove que existe um lugar melhor do que a presença de Deus para passar de ano. Eu vou continuar assim. Se tiver algum lugar melhor, eu mudo, mas se não tiver, eu continuo todos os anos, eu só passo de joelho. Amém, meus irmãos? E toda a igreja comigo. Aonde eu dirijo, eu convido toda a igreja a ficar de joelho. Aí você vai fazer seus votos, vai agradecer pelo que Deus lhe deu e fazer seus votos para 2021. Quando der meia-noite, a gente se levanta, meia-noite e 1 minuto, todos ficam em pé, cantam o hino de gratidão e vai ter as suas confraternizações. Mas eu gostaria de deixar aqui a última mensagem de 2020 para a igreja, falando sobre as maldições que não funcionam ou que podem neutralizar as maldições ou que pode fazer parar de funcionar as maldições. Provérbios capítulo 26, versículo de número 2, foi o texto que tomamos como base desta palavra, e diz assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Em outras versões diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Repouso. Então, falamos aqui de que a palavra maldição, ela vem de um termo hebraico, uma raiz hebraica chamada kalal, e esse termo hebraico traz para nós uma tradução, uma transliteração de extrair. Maldição, na verdade, é extrair, é tirar a essência ou o propósito divino de alguém, isto é, esvaziar ou deixar uma pessoa desprovida de bênção. Então, maldição, no seu sentido mais básico, sua definição mais básica, é desprover alguém de bênção, é esvaziar alguém, é não permitir que alguém receba a bênção. Então, falei aqui do significado da palavra azar, mal sorte, não vou estar revendo os detalhes, os irmãos poderão assistir no YouTube, porque a mensagem de terça já foi postada, se eu não me engano, já está postada no canal, então os irmãos podem ir lá e ver as definições que demos nos seus detalhes. Então falei acerca das maldições que funcionam, ou que pode levar a maldição a funcionar, e falei de 4 coisas. Primeiro, desobediência, má semeadura, orgulho misturado com soberba, e falei aqui da incompetência espiritual. Quando a pessoa assume um trabalho e não procura dar conta daquele trabalho, seja para Deus, seja para alguém, isso pode atrair maldição. Citamos cada referência apoiando este pensamento. Hoje eu quero mostrar aos irmãos o que pode neutralizar as maldições, o que pode romper com as cadeias de maldições. Os irmãos podem perguntar: o senhor acredita em maldição hereditária? Claro que eu creio em maldição hereditária. Não creio do ponto de vista que as pessoas preconizam aí, que o filho carrega a maldição de seu pai, do ponto de vista, o pai errou e agora, de todo jeito, o filho vai cometer o mesmo erro do pai, o neto comete o mesmo erro do avô, e assim fica aquela cadeia. Deste ponto de vista, de forma nenhuma. Mas a Bíblia fala de maldição hereditária,
Inclusive, todos nós carregamos uma maldição hereditária. Todos nós. A maldição hereditária é uma maldição por herança. Todos nós carregamos a semente do pecado original, é uma herança de Adão. E todos nós estamos debaixo da maldição da morte física. Quem pode dizer aqui que não vai morrer fisicamente? A gente pode dizer assim, mas eu sou arrebatado. Tantos que disseram que ia ser arrebatado, a igreja arrebatada e que não ia provar a morte, já morreram. A gente crê que Deus pode enviar seu filho a buscar o povo hoje, amanhã, depois da manhã, mas, independentemente que sejamos os vivos arrebatados ou os ressurretos, não vai fazer diferença nenhuma para nós, porque a gente vai para o céu. A verdade é que nós carregamos o vírus do pecado original. E acabou-se, ninguém pode negar essa verdade. Amém, meus irmãos? Amém? E isso é uma maldição hereditária. Não do ponto de vista que as pessoas falam de maldição hereditária. O meu avô era cachaceiro, meu pai foi cachaceiro, eu agora também vou ter que ser cachaceiro. Que conversa? Não, isso não tem apoio nas Escrituras. O que a Bíblia mostra é o que o Senhor disse a Ezequiel: todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o filho não vai morrer pelo pai, de forma nenhuma, nem o neto pelo avô. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável pela maneira que administra seu livre-arbítrio. Quem me entendeu, diga amém. Cada um é responsável pela forma que administra seu livre-arbítrio. Se você usa o seu livre-arbítrio, seu poder de liberdade, de maneira indevida, você vai sofrer as consequências da forma indevida que está usando. Até porque eu tenho dito sempre, Deus nos constituiu senhores de nossas escolhas, porém refém das consequências dela. A gente escolhe o que quer, mas saiba que depois de escolher, você não escapa das consequências de suas escolhas. Então é importante que se tenha maturidade, sabedoria, para fazer escolhas certas. Quem me entendeu, diga amém. Então, voltando-me aqui a este pensamento acerca das maldições que podem ser, o que pode neutralizar as maldições, que pode romper com as maldições, o que pode fazer parar de funcionar as maldições. Então, as maldições hereditárias, as crenças que os filhos herdam o mal de seus pais, do ponto de vista que mostrei, não tem fundamento bíblico. Tem aquela outra parte que falei de Adão. Os mitos, as fábulas e superstições, tudo que expressa maldade dessa natureza, passar por debaixo de escada, cruzar com gato preto, sandália emborcada, palavras negativas fora de contexto, crenças limitantes, todas essas maldições, elas não encontram repouso, ela não consegue atingir o crente. E eu vou mostrar por que essas maldições não atingem os crentes. Primeiro, que pode neutralizar e romper com as maldições, a experiência do novo nascimento. Então, todas as maldições que poderiam ou que estavam atingindo uma vida, elas perdem, elas são neutralizadas, elas são rompidas, quebradas, destruídas, a partir do momento que uma pessoa entrega-se completamente ao senhorio de Cristo. Todas elas, qualquer cadeia de maldição, se a pessoa aceita Jesus, aquela cadeia é quebrada automaticamente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Vamos lá, que eu não quero ultrapassar do momento da nossa devoção e oração. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça superou. O que a Bíblia está nos mostrando, o que Paulo está dizendo, é que nós herdamos de Adão a condenação pelo pecado original, mas desde o momento que Cristo passa a ser o nosso Senhor, toda a maldição que por Adão veio ao mundo, sobre nós não atinge, não alcança, não chega até o crente que serve a Jesus de verdade, não chega. Há muitos textos em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo, não foi alguma coisa, tudo se fez novo. Não há mais maldição, não há mais seta, não há mais nada de Satanás que atinja aquele que entregou a vida a Jesus de verdade. De verdade. Pode fazer catimbó, pode colocar o nome na boca do sapo, pode fazer o que for, pode acender vela, pode apagar vela, não atinge um crente de verdade. Não atinge o crente de verdade. O novo nascimento, ele nos deu acesso, não foi a algumas bênçãos, mas a todas as bênçãos espirituais. Abra a Bíblia, veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quê? Com quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares o quê? Em quem? Em Cristo. Quem está em Cristo está, irmãos, com acesso a todas as bênçãos. Tem acesso a todas as bênçãos, inclusive a proteção contra a maldição. Todas as bênçãos. Então, o que é que neutraliza as maldições? O que é que impede a pessoa, o crente de verdade, de ser atingido por maldições? O novo nascimento, a experiência real de uma conversão espiritual. A experiência real nos leva a duas coisas, ela é marcada por duas coisas. Primeiro, arrependimento, metanoia no grego, mudança de pensamento. Segundo, conversão. Enquanto o arrependimento muda a mente, muda dentro, a conversão muda fora, muda comportamento. Amém, queridos? Então, se não há mudança interna e externa, então essa conversão, esse novo nascimento tem algum defeito de fabricação.
Porque o verdadeiro novo nascimento tem que mudar a mente e o comportamento da pessoa. A mente e o comportamento. Não, Jesus me salvou, mas permanece com os mesmos hábitos de pecado, fumando, bebendo, se prostituindo, curtindo música do mundo, curtindo as coisas do diabo. Que salvação é essa? Foi na pirataria, foi? Não, irmão, salvação de verdade se encontra na cruz. E na cruz tem que ter mudança de mente e mudança de comportamento. A cruz, ela opera mudança de mente e mudança de comportamento. Metanoia, arrependimento, conversão, mudança externa. O filho pródigo, ele mudou lá, arrependimento, lá no meio dos porcos. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele mudou lá, vou voltar para casa. Mas quando ele chegou em casa, o pai disse: tire essa roupa, coloque uma nova roupa, calce as sandálias nele, coloque um anel. Mudou ele totalmente por fora. Não é só mudança por dentro, é mudança por fora. Foi dito aqui na pregação da Santa Ceia: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Se é para eu ver, essa mudança tem que ser fora, porque dentro só quem vê é Deus. E se a Bíblia diz que a gente pode ver, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, se é para eu ver, essa mudança tem que estar fora. Porque dentro eu não consigo enxergar ninguém por dentro, só quem enxerga é Deus. Mas quem recebe mudança interna, automaticamente vai externar essa mudança, vai revelar essa mudança do lado de fora. Amém, meus amados? Então, primeira coisa que neutraliza, que faz parar de funcionar e que impede qualquer maldição atingir o crente, é uma experiência real do novo nascimento. Segundo, a segunda verdade, as finalidades dos propósitos de Deus. Então, as finalidades dos propósitos de Deus também é uma causa que neutraliza os efeitos de qualquer maldição. Neutraliza completamente. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29 e 11. Diz assim o profeta Jeremias. É só uma reflexão, irmãos. 29 e 11 diz: porque eu, isso é Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e o quê? E não de mal, para vos dar um fim que esperai. O que é que Deus está dizendo na sua palavra? Que as finalidades do seu propósito anula totalmente os efeitos de qualquer maldição. Qualquer dardos de maldição é neutralizado, porque Deus trabalha com propósito. Irmãos, Deus não dá tiro no escuro. Deus não dá tiro no escuro, até porque não existe escuridade para Deus. A Bíblia diz que a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa. Então, Deus não dá tiro no escuro. Deus não diz assim: deixa eu ver se ali vai dar certo o meu plano. Deus não faz isso. Quando Deus aponta é porque Ele sabe que já vai dar certo, já deu certo. Quando Deus apontou para você, Ele sabe que você ia dar certo. Quando Deus indicou você é porque Ele sabe que você vai dar certo. Deus diz: há uma probabilidade dele dar certo. Não existe probabilidade para Deus. Quando Deus aponta, Deus sabe todo o processo que você vai passar, onde vai chegar e vai funcionar para aquilo que Ele designou. Existem finalidades dos planos de Deus. Os planos de Deus não são aleatórios, casual. Não, irmãos, os planos de Deus, eles acontecem em cima de finalidades divinas. Então Deus diz assim: eu sei, Ele diz: eu sei, porque eu bem sei os pensamentos. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei o que é que eu pensei. Eu sei o que eu planejei para você. Eu sei o que eu tracei para a sua vida. Eu sei. É Deus dizendo: eu sei.
Deus não trabalha em cima de opinião de A, opinião de B, crítica de A, crítica de B. Deus está nem aí para quem não quer ver as bênçãos dele na tua vida. Deus está nem aí. Se ele traçou as bênçãos, pouco importa os invejosos e os ciumentos. Vai ter que engolir calado e ver a bênção de Deus acontecer. Pode dizer, vai dar errado, não vai funcionar. Boca de praga, tu vai ter que assistir a vitória de Deus na vida do servo do Senhor. Vai ter que assistir, irmãos. Porque o que eles falam não funciona nada. Deus traçou e já está determinado com base no que Deus sabe que você escolheria. Amém? É isso que a Bíblia nos revela. Se você abrir a Bíblia, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Deus não muda, querido. Deus não muda. E o fato dele ser imutável é a garantia de que vai dar certo quando a gente busca ele, quando a gente corre para ele. Vai funcionar. Ninguém, com exceção do próprio crente, pode convencer a Deus a mudar os resultados de sua vontade em nossas vidas. A gente encontra tanto exemplo. Golias amaldiçoou Davi: por todos os deuses eu te amaldiçoo. Não deixou um Deus para Davi. Ele já usou o nome, usurpou ali o direito de todos os deuses estão comigo. Davi está enganado, tu é incircunciso, tu não tem aliança com o meu Deus. Então o meu Deus, ele vai me dar hoje a tua cabeça. Conversa, rapaz. Mas Golias fez isso. Amaldiçoou Davi por todos os deuses, mas não funcionou. Não deu certo. Não dá certo esse tipo de coisa. Em terceiro lugar, por que as maldições não funcionam sobre o crente? Primeiro, porque o crente já teve uma experiência de um novo nascimento. E essa experiência neutraliza, quebra, rompe toda a maldição. Segundo, porque as finalidades dos propósitos de Deus são imutáveis. Terceiro, as finalidades pedagógicas do sofrimento espiritual. Ou seja, porque as maldições não funcionam. Porque até na dor, Deus tem finalidades pedagógicas para o crente. Até na dor. Aquilo que os inimigos dizem, ele agora se acaba, achando que é uma maldição, é só mais uma aula. É só mais uma instrução. É que Deus tem caminhos de ensino, de caminhos pedagógicos, que parecem ser caminho de destruição, mas não é. É pedagógico, é ensino de Deus. Existem propósitos pedagógicos de Deus no sofrimento. As dores, as angústias, as lutas, as tribulações, as tentações que Deus permite vir sobre nós, tem toda uma finalidade pedagógica. Não tem nenhum plano de Deus que focalize para nós, que determine para nós o mal. Já foi dito aqui em Jeremias, planos de paz e não de mal. Mas por que eu estou sofrendo tanto? É porque nesse sofrimento Deus quer dar uma lição nova, uma experiência nova. Ele quer se revelar diferente para você. Tem caminhos, irmãos, que Deus escolhe de forma especial para determinados crentes. Deus não tem clone, irmãos. Deus nunca vai fabricar um Elmi depois de mim. Não, irmãos. Ele não tem clone. Deus não faz clone. Tem pessoas que pensam que vai conseguir replicar-se. Não. Seus filhos não vai ser você. Tanto quanto os filhos dele não vão ser, os seus netos não vai ser seus filhos. Tire isso da sua cabeça. Você tem que ser igual a mim. Vai não. Deus não faz clone. Para alguém ser igual a você, teria que passar por todo o processo e os mesmos processos que Deus te submeteu. E Deus nunca submete todas as pessoas ao mesmo processo. A um ele dá uma prova, a outro ele dá outra prova, a aquele ele dá uma prova, seja maior ou menor, cada um tem uma prova diferente, porque Deus não faz réplica, Deus faz variedade.
Amém, meus irmãos? Já pensou se todo mundo pregasse igual a mim? Que culto chato não ia ser, que igreja chata. Aí Deus faz um como eu assim, que prega assim. Deus faz outro que pinota, Deus faz outro que corre, Deus faz um que dá glória levantando a mão, Deus faz um que dá glória assim, glória a Deus, glória a Deus. Cada um tem o seu jeito, e Deus faz cada um do seu jeito, e cada um sirva a Deus dentro dos propósitos que Ele lhe submeteu e vai lhe ensinando. Você que dá glória e esparramado lá, não vai criticar quem é caladinho, não. Não vai chamar de geladeira, não, que você não sabe o processo de Deus com ele, não. E você que dá glória caladinho, não vá tentar intimidar quem dá glória alto, não, chamando de escandaloso, porque você não sabe por onde ele passou, o que ele provou, o que ele experimentou. Então cada um se expressa pelo processo que passou, da maneira que o Espírito Santo lhe move. Deus não faz clone, Deus fez você. E se você quiser ser igual a mim, tem que passar por todo o processo que eu passei. Então você nunca vai ser. Sabe por quê? Porque eu vou te completar naquilo que te falta. Tu vai me completar naquilo que me falta. Por isso que Jesus disse: aprenda um com os outros. Porque a aula que eu dei a você, eu não dei a outro. Então ensine o que eu lhe ensinei, passe para ele, e você ensina o que eu lhe ensinei, passe para o de cá. E um vai dependendo do outro, um vai aprendendo com o outro. Deus tem lições. Mas meu pai nunca passou por isso. Sim, mas você passou. Mas lá em casa ninguém nunca sofreu isso. Mas você sofreu. Deus traçou para você sofrer, é sua lição, é sua aula. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa aula, esta lição, ela neutraliza as maldições. Ela não impede as dores, porque é um processo pedagógico, não impede dores, mas maldição, jamais. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, Romanos 8:28. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Ele não está dizendo assim, alguma coisa, não, todas suas humilhações, seus desprezos, suas dores, está lhe preparando, está lhe forjando. Lá na frente, no processo a gente não entende, mas depois do processo você vai compreender, porque Deus permitiu aquela dor, porque Deus permitiu aquele caminho, porque Deus permitiu aquela escassez, porque Deus permitiu aquela privação. Lá na frente você vai entender porque Deus permitiu, porque Deus deixou você passar. Quando chegar alguém e dizer assim, eu estou com sede, aí você vai dizer assim, eita, eu já passei por isso. Eu tenho água para você porque eu passei por isso. As lutas que você passa hoje, as humilhações, vai servir de sombra para pessoas que vão buscar refúgio em você. Pessoas buscarão refúgio em você. Você hoje não entende, mas lá na frente você vai ver por que Deus fez isso. Então não importa qual seja o tipo de aflição, perseguição, Neemias 13, versículo 1 e 2, inveja, Gênesis 50, versículo 20, provações de Deus, Deuteronômio 8, 16, não importa qual seja a natureza do problema, da dificuldade, vai cooperar para o bem. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, no final vai dar tudo certo. Não se apresse não, porque no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, você vai ver. É que durante o processo, alguém diz, por que Deus está em silêncio para mim? É porque na hora da prova o professor não fala não com o aluno não, é o aluno que fica lá. Você está no processo, depois que você fizer a provinha, aí ele vai dizer, nota 10. Mas durante a prova ele fica calado, e se você tentar falar com quem não deve, ele diz, cala a boca. Porque tem prova que você vai ter que passar sozinho, não pode colar, não pode filar, você tem que passar sozinho. Mas no final, o resultado vai ser tremendo.
Por fim, para terminar, o que é que impede as maldições funcionarem na vida do crente? Experiência de novo nascimento, finalidade dos propósitos de Deus, finalidades pedagógicas do sofrimento, a ilegalidade do poder de Satanás. Por que não funciona? Porque o poder do diabo sobre nós é ilegal. E o que é ilegal não funciona sobre o crente. Lucas 10 e 19, a Bíblia mostra que nós, a igreja do Senhor, está sobre toda a força do diabo. O diabo não tem legalidade plena, nem própria sobre o crente. A força do inimigo contra o crente é uma força permissiva, é quando Deus permite, é momentânea e é parcial. Ele só tem força quando Deus permite, e quando Deus permite, é uma força momentânea e parcial. Ele não tem total domínio sobre o crente. É momentânea porque Deus estabelece. O Senhor estabeleceu para a igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse: o diabo lançará algum de vós na prisão e vos tentará por 10 dias. O que é isso? É Deus dizendo, ele não passa de 10 dias. Ele vai tentar, mas eu estou estabelecendo o momento, o tempo. Quem controla o tempo da tentação sou eu. Ele tenta, mas quem controla sou eu. Ele não passa de 10 dias. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle da força de Satanás. 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Deus conhece os teus limites. Deus conhece a tua força. Deus conhece a tua fé. Ele jamais permitirá que Satanás venha com uma força que esteja acima do que você pode aguentar. Deus está no controle. Ele está como um animal raivoso, mas que está com a coleira de Deus assim. Você não passa daí. Você não passa. E tem mais. Se ele vier com surpresa ou de surpresa para te atingir, a Bíblia diz que Deus dará também o escape. Ou seja, quando ele pensa que vai te derrotar, de repente abre-se uma porta e Deus diz, passa por aqui. Você passa que ele nem vê. Deus tem escape. Deus tem saída de emergência para a sua vida. Você precisa saber que essas maldições não vão lhe destruir, porque Deus tem saídas de emergência para a sua vida. Você não vai morrer neste vale, você não vai morrer nesta tentação, você não vai morrer nesse deserto, porque Deus está com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Deus deu ao homem o comando, mas o controle Deus nunca deu. O homem tem um comando, mas quem tem o controle é Deus. Enquanto os discípulos estavam no mar de Tiberíades, navegando, eles estavam com o remo na mão. Quando veio a tempestade, quem estava no comando perdeu o comando. Perdeu o comando, porque não conseguiram vencer o vento e a tempestade. O barco ficou ali, praticamente à deriva. Eles já estavam cansados de remar, não tinham mais força para remar. Eles perderam o comando, mas Jesus não perdeu o controle. Jesus veio sobre a tempestade andando. Sabe por quê? Porque quando você perder o comando, quando você não tiver mais força para levar adiante a sua vida, o seu barco, os seus projetos, Jesus vai vir com o controle na mão para fazer recuar toda a força que tenta impedir os projetos dele na sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Vamos encerrar agora. Vamos encerrar agora. Amém, queridos? Agora, dobra o joelho. Vamos encerrar orando. Todos de joelho. Eu não estou aqui olhando para você, mas estou olhando para o relógio. Todos de joelho. Dobre o joelho, fale com Deus. Se não puder, não tem problema. Quem estiver com criança.